dia, Gislene. Ei, Gislene, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Bom, Gislene e Claudinei, é a primeira vez que vocês participam. Mas, Gislene, você participou ou não, né? Não, né? É um prazer ter vocês aqui conosco. Nós tivemos já, acho que essa é a segunda ou terceira conversa com o Erivaldo participando, né? Que no primeiro foi no grupo geral, né? Que ele já comentou, depois nós já tivemos uma reunião com ele, especificamente. E a partir dessas conversas, nós acabamos organizando, né, as ideias de acordo com a metodologia que a gente está propondo para esse projeto. E nós enviamos para o Erivaldo, ele passou para vocês. Aí nós gostaríamos de saber como é que foi a percepção de vocês, o que vocês acharam, se está de acordo com o que vocês tinham em mente, se vocês já estão fazendo alguma coisa, planejando fazer. A gente queria começar ouvindo vocês. Se vocês quiserem, acho que seria bom eu colocar a proposta aqui, partilhando na tela, para a gente acompanhar. Mas primeiro eu queria ouvir vocês sem olhar o documento, só para a gente saber. Débora, o Erivaldo até falou, né? E principalmente Claudinei e Gislene, que são novatos, que a gente queria saber como é que vocês estão pensando em participar. Achei muito interessante a educação física tá junto, né? A Gislene é de português, não é isso? A Gislene é Educação infantil? Oi? Educação infantil. Educação infantil. E a Débora é supervisora, não é isso? Língua portuguesa. Português. Tá bom. Vocês querem falar alguma coisa? Na verdade, esse projeto, assim, os professores da tarde, é porque a gente, as meninas até estavam falando que não ia estar participando. E aí a supervisora nos orientou só para estar ajudando os meninos, no caso de Débora, porque eu estou na equipe de Débora e César, e aí eu posso estar ajudando eles em alguma colocação, né? Na verdade, eu não sei nem o tema direito do projeto que eles estão desenvolvendo, porque eu trabalho à tarde e eles de manhã, e eu não tenho muito assim, acesso ao contato para estar conversando com eles. Ah, tá. Então você vai ficar mais uma assessoria, um suporte, alguma coisa que for necessário. Mas os seus alunos não estão envolvidos, então, não? Não. Ah, tá certo. E você, Claudinei? Olha, eu também ainda estou assim, totalmente por fora, né? Na verdade, eu sabia que eu estava no grupo, mas eu ainda não tinha participado de nenhuma das reuniões. Hoje que César comentou comigo e falou comigo que ia estar me mandando o projeto, eu ainda nem li o projeto, não. Eu já recebi, ele já mandou aqui, eu dei uma olhada aqui rápido, vi que já tem alguns sites, né, para poder a gente tá dando a pesquisada, mas eu não olhei nada ainda não. Só passei uma olhada assim rápida, mas eu não tive. Então você está tomando contato agora, né? Tá, nós vamos trabalhar aqui, vamos dar uma lida nele, discutir melhor. Nós vamos discutir juntos aqui. Você, Débora, você viu o projeto? Você já está mais entrosada? Então, dei uma olhada já no material, só que eu dei uma olhada no material hoje, porque eu vou ser bem sincera com vocês. A gente trabalha em outro horário. O Claudinei e o César, a gente trabalha no mesmo horário, mas se a gente disser para vocês que a gente tem tempo, é mentira. Porque a gente não tem recreio na escola, a gente não tem... A gente se vê, assim, passando, porque a gente vai transportes diferentes. Então, assim, como eu estava envolvida no projeto da Trilha da Leitura e agora tem o SAEB, eu estou sobrecarregada. E aí, hoje, eu dei uma olhada no material, já conversei com o César também já conversou com a turma lá, e aí a gente vai começar agora a desenvolver o projeto. Mas eu já li o projeto, sim, e concordo com o tema, sim, por ser o que eles gostam, o que eles têm mais afinidade mesmo. Tá.
Então, vamos discutir o projeto aqui com os 4 juntos, para a gente acertar os ponteiros e alguma dúvida que vocês tiverem, alguma contribuição, alguma modificação, tá? Vocês fiquem à vontade, por favor, tá? Eu vou começar a compartilhar a tela aqui. Bom, principalmente Claudinei dizendo que não estava aqui no dia, o professor começou a falar sobre a turma, o que ele pensava, o que ele estava pensando em fazer, e ele acabou dizendo, né, a partir de um questionamento da Mônica, que uma das coisas que era comum em todos os alunos da escola, que ele percebia assim, que era um fenômeno, né, que atravessava a escola de ponta a ponta, era o costume de utilizar os jogos eletrônicos, né? E que isso, até que em alguns casos era até benéfico, mas que, de um modo geral, não é uma coisa assim que contribui muito para o crescimento do aluno, enquanto estudante, mesmo enquanto pessoa, porque acaba se tornando um vício, né? E todo vício, de alguma forma, leva a alguma dependência, né? Então, a partir daí, nós levantamos esse problema, né? Quer dizer, que há um risco de dependência dos alunos em relação aos jogos eletrônicos. Só uma coisa, gente, eu não estou vendo vocês, tá? Eu estou com o documento aberto que eu não vejo, então, assim, se vocês quiserem falar, lá eu ajudo aí, mas vocês fiquem à vontade. Vocês estão de acordo, então, que a gente pode partir da premissa de que há um risco dos alunos da escola de vocês? O problema é um problema que se encaixa na realidade da escola, né? Sim. E por que fazer isso, então, né? Porque vocês relataram que os alunos jogam, né? E isso não é só os alunos da escola de vocês, acho que a grande, imensa maioria dos crianças e adolescentes pelo mundo afora, e até mesmo adultos, né? Que jogam, mas jogam como um objeto da indústria de entretenimento, né? Quer dizer, eles são abocanhados pela indústria sem saber exatamente com o que estão lidando, né? O que é essa indústria, o que são esses jogos. Então, falta conhecimento sobre os jogos, né? E, consequentemente, falta criticidade, ou seja, a pessoa entra nos jogos e vai se enfiando cada vez mais sem se colocar, sem se posicionar, sem se precaver, né? Sem evitar os possíveis danos. Por isso, então, eles acabam caindo numa situação de risco, ou como objetos, não como sujeitos, né? Por quê? Porque eles não conhecem, eles não escolhem, né? Principalmente com esse mundo da informática, que a gente conhece muito bem, né? Os famosos algoritmos que, por inúmeros canais, a gente vai entregando nossos dados para eles, né? E não só CPF, endereço, mas escolhas, gosto, né? A gente pode ver, por exemplo, essas listas, não sei se vocês usam essas coisas tipo Spotify, Amazon Music. Na medida que você vai selecionando música ali, eles vão criando uma playlist para você e você fica encantado, né? Poxa, esse povo me conhece melhor que meus amigos, né? E a indústria dos jogos eletrônicos também faz isso. Ela produz jogos de acordo com o gosto da juventude. Eles vão analisando regiões, países, cidades, grupos humanos, grupos de idade, e vão produzir em cima do gosto dessas pessoas para que elas fiquem cada vez mais enredadas. E isso é um conhecimento que os alunos têm que ter, né? Isso é um conhecimento que as pessoas precisam ter até para se firmarem como pessoas nesse mundo da informática. Porque senão nós vamos virar marionetes, né? Na mão da indústria de entretenimento, que é uma indústria voraz, né? Capitalista, não está nem um pouco preocupado com formação de ninguém, com criação de bom senso, de autocrítica, nada disso. Ela só quer consumidores, né? Sem contar as questões éticas, morais, que perpassam alguns jogos, né? Questão de armamento, de violência, de disputa, falta de solidariedade, né? Então, por isso que a gente está... Nós gostamos tanto dessa ideia do Erivaldo, né? Distanciamento familiar. O Erivaldo levantou a mão aí. Pode falar, Erivaldo. O distanciamento familiar, é isso? Isso. Também. Eu vou anotar esse em vermelho aqui e vou acrescentar essa depois, tá? Ótimo. Depois eu acrescento isso aqui no texto, tá bom? Bom, então, a nossa metodologia é que a gente sempre apresente o tema, a proposta de discussão para o aluno de uma forma que envolva o aluno. Por isso que a gente chama de sensibilização, porque a gente quer realmente provocar os sentidos do aluno. A gente não quer chegar com um pacote e jogar em cima da cabeça do menino. A gente quer que ele perceba que aquele tema tem relação com ele,
que ele está envolvido nessa história e que ele se interesse por ele. Então, a gente cria estratégias de problematização, de sensibilização, né? É uma forma de tocar mesmo a alma do menino, sabe? O interesse dele, a boa vontade, despertar nele a curiosidade para esse tema. Então, nós bolamos uma estratégia aqui, que nem é uma estratégia. Seria discutir essa questão dos jogos, né? A partir de uma conversa. O professor começar a fazer questionamento, começar a perguntar aos alunos. Então, nós colocamos algumas possíveis perguntas. Quer dizer, vocês não têm que perguntar isso aqui, tá? Nós estamos sugerindo, né? Nós estamos pensando aqui, o que podia ser perguntado, tal. Perguntas do tipo. Aliás, uma primeira pergunta, né, que eu acho que seria, apesar de parecer redundante, mas que seria legal, é o seguinte, vocês gostam de jogar, né? Vocês têm o costume de jogar? Até para ver, porque de repente pode ser que numa turma ninguém jogue. Então, o tema já não é tão pertinente a essa turma. Mas as perguntas tais como: os jogos eletrônicos podem influenciar a vida dos jogadores? Né? E aqui, a ideia é que vocês não aceitem respostas como sim ou não. Se sim, tá, por quê? Influencia como? De que forma? Né? Para saber se eles veem isso como uma coisa positiva ou negativa. E aí vai ser interessante, né? Positiva por quê, né? Provavelmente eles vão falar de pessoas que se destacam no mundo dos jogos, né? Negativa, pessoas que acabaram deixando de fazer coisas importantes na vida por ficarem o dia inteiro no celular, questões de saúde, de postura, né? Se usa telefone, se usa tablet, como é que segura. Na própria internet a gente acha alguns memes, alguns desenhos mostrando a questão da postura, do ombro, do pescoço. Já tem estudos comprovando que crianças muito pequenas, né, ainda em fase de crescimento e formação, podem ter a visão danificada por excesso de proximidade com as telas luminosas, né, questão do foco. Então, aqui o interessante é que vocês explorem ao máximo as respostas que os alunos poderão dar para essas perguntas. Quais jogos existem? Obviamente que ninguém quer que eles listem todos os jogos, né? Mas quer ver para ver o que eles conhecem, se eles sabem diferenciar o tipo de jogo que existe, porque eu, particularmente, sou muito cru nesse assunto. Eu nunca joguei nada, eu tenho muita preguiça dessas coisas, mas eu não sou um exemplo, eu já estou com 60 anos, eu não estou nessa fase mais, né? Mas esses meninos devem saber. O ideal seria que aqui vocês levassem a turma até mesmo fazer um catálogo, uma listagem. Tem esse tipo de jogo, tem esse jogo, sei lá, não vou saber dizer para vocês. Interativo, jogo que você joga sozinho, jogo que você joga com grupo, jogo que você joga em dupla, jogos que começam e terminam, jogos que continuam, né? Eu imagino, estou pensando nisso aqui agora, né? Acho que vocês têm muito mais capacidade que eu para ter uma expectativa de resposta com relação a essa pergunta aqui, né? Quem são os possíveis jogadores? Quer dizer, o jogo tal, quem que joga? Não nomes, a gente não quer saber fulano e beltrano, mas que tipo de pessoas? Até para já provocar no aluno uma reflexão seguinte: quem sou eu nesse mundo do jogo eletrônico? Né? Quem sou eu nesse universo? Que tipo de jogador eu sou? Que tipo de jogo que eu prefiro? Será que eu prefiro jogo em que eu tenho que eliminar o inimigo, em que eu tenho que disputar, que eu tenho que ser o único? Ou será que eu uso um tipo de jogo em que é uma colaboratividade, em que eu tenho que formar time, formar grupo, ajudar, trocar sei lá, segredos, estratégias, né? Eu tenho que montar a estratégia. Será que o jogo já vem todo pronto, eu só jogo? Tem jogo que depende da minha participação, da minha capacidade intelectual. O professor, no encontro passado, ele disse que um aluno te perguntou, né, Evaldo, sobre latitude, longitude, porque ele precisava disso para jogar, não foi isso? Isso, sobre que no jogo ele precisava de algumas coordenadas, passava para ele tinha que seguir as coordenadas geográficas para ele chegar a determinado ponto, encontrar um tesouro, alguma coisa assim a esse respeito. Pois é. Olha que interessante, quer dizer, quando o Erivaldo falou isso, nós ficamos surpresos, porque a gente ainda mais pessoas mais avançadas no tempo, igual eu, assim, que acaba tendo um preconceito mesmo, confesso, que eu acho, isso é bobagem, isso é porcaria. E olha, é um jogo legal que, de alguma forma, está dando uma instrução para o menino. Duas, aliás, né? Porque uma é saber que existe coordenadas geográficas, já é um ganho. E segundo, saber utilizá-las, né, Ivaldo? É isso, correto. Pois é. Então, quem... Oi.
Uma outra situação, a partir do momento que eu comecei nessa semana, eu fiz algumas, igual nós conversamos, se a gente começar a fazer algumas indagações com os alunos, eu pensei assim, se o projeto não tivesse passado por essa questão dessa pandemia, o projeto tivesse chegado no segundo semestre, daria para a gente fazer um trabalho, mas bem legal mesmo, porque um aluno sugeriu para mim, falou, seu professor, depois a gente poderia fazer uma competição aqui dentro da escola. Pois é, eu pensei duas coisas quando você falava, você concluiu e nosso pensamento está indo para o mesmo caminho. Primeiro, que inclusive respondendo a professora Gislene, né, que falou do tempo, né, a gente sabe o tanto que é difícil começar qualquer atividade quase em novembro, né? É uma época assim que alunos e professores já estão assim tirando as últimas gotas de leite da pedra, né? Já não tem mais energia, expectativa para aquele ano, né? Então, o começo de uma coisa agora é muito difícil, muito árduo. Mas nada impede que a gente faça aqui um trabalho bem enxuto, sabe? Um trabalho bem feito, porém pequeno na dimensão temporal e pequeno assim, na quantidade de trabalho, de pesquisa a ser feito. Mas muito grande, porque acho que vocês vão concordar com isso, essa questão do jogo é muito instigante, é muito interessante para os alunos. Isso pode jogar para um trabalho para o ano que vem. Né? A maioria dos alunos continua na escola, né? A maioria passa junto para o mesmo ano, no ano seguinte. E aqui eu queria até jogar uma bola, né? Brincando um pouquinho com a educação física, com o Claudinei, porque eu acho que nessa questão aí, eu fiquei pensando na hora que falou em coordenadas, né? Se procurar um tesouro, se orientar. Isso, de certa forma, passa muito pela questão da educação física, né? Quer dizer, saber se colocar no espaço, saber se posicionar, saber se orientar, saber seguir regras, né? Isso tem a ver com essa linguagem do corpo também, né? Tem a ver com a linguagem mesmo, aí eu estou jogando do lado do português, mas tem com a geografia, conhecer o espaço, e tem com a educação física, de se localizar, se posicionar, né? A relação do eu no mundo, como é que eu me situo, como é que o meu corpo se move e tal. Não sei nem se eu estou extrapolando, mas eu estou vendo possibilidade até para uma continuação. A gente, né, não dá tempo de aprofundar mais agora. Nós temos 2 meses de trabalho, com provas, com finalização de tudo, né? E eu sou professor, eu trabalhei anos e anos na escola, eu sei muito bem o que é essa reta final, né? A gente já está assim, com o tanque chegando na reserva, né? Outra pergunta. Os jogos são parte da identidade dos lugares onde vocês vivem? Por quê? Isso é uma coisa muito interessante, eu fico pensando. A gente estava conversando antes de vocês entrarem, Erivaldo falando aí da chuva, do clima, da região onde vocês trabalham, né, que é uma área rural e tal. Quer dizer, será que esses jogos, de alguma forma, dialogam com o mundo dos alunos de vocês? Isso eu estou fazendo uma pergunta mesmo, assim, só para a gente pensar um pouco sobre isso. Seria possível explorar um pouco disso? Quer dizer, qual que é o mundo do jogo? É o mundo que a gente vive? O que vocês pensam sobre essa possibilidade? Pessoal, volto a dizer que eu não estou vendo vocês, não, né? Os jogos identificam uma nação? Né? O que é isso? Futuramente nós vamos cair em umas perguntas aqui, mas de onde vêm esses jogos, gente? Quem os produz? Né? Será que o menino lá no Japão, na Coreia, na Suíça, no Uruguai, no Maranhão, né, no Rio Grande do Sul, será que os jogos são os mesmos? Será que a gente está vivendo quer dizer, esse fenômeno da globalização que a gente tanto fala, o jogo faz parte disso? Onde que é a meca, a grande fábrica de jogos do mundo? Quem produz isso? Né? Que tipo de gente que faz isso? Será que existe uma unidade? Ou será que são pessoas espalhadas pelo mundo, trabalhando em rede? Será que os alunos já pensaram nisso? Onde que isso é feito? Quem faz isso? Será que um dia eles poderão vir a fazer isso? Será que eles poderiam fazer um jogo na escola? Existem aplicativos para isso? Não sei. Isso aqui é especulação que eu estou fazendo, porque eu acho que a gente pode jogar para cima desses meninos, até para pensar em projetos futuros. Tá? Então, gente, essa sensibilização é para isso, é para chacoalhar a turma, sabe? Para trazer a turma para o problema, para mexer com a emoção deles. Devem ser perguntas acessíveis aos alunos, perguntas com tranquilidade, para que eles possam falar, para que eles possam se expor, né? Mas o professor,
vai estar muito atento nessa conversa. Por quê? Porque ele vai fazer um diagnóstico, né, do conhecimento da turma com relação a várias questões. Nós listamos algumas aqui. Especificamente sobre os jogos. Será que os meninos conhecem a indústria de jogos eletrônicos? Né? Quem produz? Como que produz? Como é que nós pagamos? Porque muitos jogos aparentemente são gratuitos. Né? Você tem um celular, você baixa lá o joguinho e joga. Será que é de graça mesmo? Será que tem alguma coisa de graça na internet? Como é que vocês acham Lembra que do exemplo, percebe isso? lembra do exemplo que eu dei na conversa nossa da semana passada do menino com cartão de crédito da mãe dele, dos R$ 3.000 na noite, e depois ele se arrependeu e sumiu? Lembra da conversa? Na nossa última reunião, meu som estava muito ruim, até para ouvir. É porque eu falei que recentemente aqui na nossa região, numa cidade aqui próxima, teve um menino de 14 anos, ele pegou o cartão de crédito da mãe à noite, gastou R$ 3.000 com jogos. No dia ele arrependeu e sumiu. Deu um trabalho louco para eles conseguirem encontrar ele. Ele fez a ação e depois ele se arrependeu e desapareceu de casa. E ficou com No dia vergonha. da noite ele conseguiu gastar R$ 3.000 com jogos. Pois é. E esses joguinhos que você baixa no seu próprio celular, será que eles são pagos também? Ah, certeza que sim. Certeza que sim, né? Pois é, porque talvez algum perceba isso, mas não tem nada de graça no mundo. Pô, Ninguém vai te dar um jogo de graça. nós Você vivemos fica... numa sociedade capitalista, né? Pois é, então como é que é isso? Será que eles já pararam para pensar nisso? Quem financia isso? Será que tem alguém tão bonzinho que está dando joguinho pra gente? Graça, você ficar lá 2 horas, 1h30, papapá, teclando no celular, e aquilo de alguma forma não está pagando? A começo de conversa você paga a internet, né? Já começa por aí. A internet não é de graça, né? E outro ponto, né, que essa sensibilização também a gente gostaria que vocês observassem, é se os alunos percebem pontos positivos e ou pontos negativos relacionados ao costume de usar esse tipo de entretenimento, né? Será que é só bom? Será que é só ruim? Será que é bom e ruim? É mais bom? É mais ruim? Como é que é isso? Outro, conhecimento e uso de conceitos necessários ao entendimento do tema. Porque a gente fala aqui, por exemplo, de indústria de jogos eletrônicos. O que é isso? Nós estamos falando de uma fábrica de concreto, com telhado, chaminé? É isso que a gente chama de indústria de jogos? Né? A gente fala indústria do lazer, indústria disso, indústria daquilo. O que isso significa? O que o aluno tem que saber sobre economia, sobre cultura, sobre ideologia, sobre ética? Quer dizer, tem uma série de palavras que são muito importantes para que você entenda esse universo temático com o qual você está trabalhando. E nessa conversa, não é que você vai querer que os meninos falem isso, você vai perceber se eles ou conhecem os conceitos, ou conhecem as ideias que esses conceitos representam, ou se eles não conhecem nada. Se eles são muito inocentes, ignorantes no sentido, né, de não conhecimento desse mundo no qual eles estão enfiados nele. Né? Conhecimento sobre o universo da internet ou das redes de comunicação informatizadas. Eles sabem como é que funciona a internet? A internet realmente é tão livre assim? Você tem acesso a tudo mesmo? Ou será que lá dentro tem grandes filtros que permitem, que jogam certas coisas mais pela superfície e ocultam outras, né? Como é que é isso? Será que tem alguém ou alguma coisa, né, que é a famosa inteligência artificial, que seleciona os dados que as pessoas devem ter acesso? Porque a internet não é uma coisa tão livre assim. Tem tudo lá, mas será que tudo se revela o tempo todo? Né? Eu não sei se algum de vocês já leu o livro 1984, George Orwell, onde ele cria essa ideia do Big Brother, né? Esse Big Brother que a gente vê na Rede Globo, ele não nasceu da Rede Globo. A Rede Globo pegou o nome da literatura, né? E 1984 é uma ficção científica, ele foi escrito no final dos anos 30, na época da Segunda Guerra Mundial, em que ele critica o mundo futuro, que seria no ano de 1984, né? Em que a televisão dominaria o mundo. Por quê? Porque a televisão, na visão do livro, ela tanto emitia como ela recebia. Então, se você tinha um aparelho de televisão em casa e todo mundo era obrigado a ter, a televisão também via tudo que você fazia e pegava tudo que você fazia e alguém ficava lá, por trás, articulando, manipulando a sua vida. O que é isso no mundo atual? Isso existe? Né? Essas coisinhas inocentes, esses joguinhos, por exemplo,
Facebook tem muito isso, né? A razão do seu nome, não sei o que do seu signo, o mês que você nasce e tal, essas brincadeirinhas bobas. Quando você joga aquilo, você está dando informação sobre sua vida para eles. Vem aquelas respostas legais, alguns combinam, as pessoas replicam, olha que falha para mim, do meu nome, não sei o quê. Você está se entregando para eles o tempo todo, você está dando informações sobre a pessoa e eles estão aproveitando. Bom, vamos lá. O tempo está passando, nós já temos meia hora aqui. Outro ponto que vocês podem observar também nessa conversa, capacidade de percepção da indústria de entretenimento eletrônico como um fenômeno mundial. Então, aqui, saber se o menino sabe o que é local, o que é global, o que é cultura, o que é indústria, o que é economia, o que é geopolítica. Não que você espere que o aluno fale, porque isso é uma questão de geopolítica, não. Mas se ele sabe argumentar, se ele tem ideias que condizem com esse conceito. Capacidade de argumentação e disposição de ideias. Os meninos sabem falar, eles sabem defender uma ideia, eles sabem argumentar, eles sabem contra-argumentar. Quando ele não concorda com o colega, como é que ele mostra essa discordância? Ele critica o argumento do outro ou ele só fica no não pelo não? Ele é simpático, ele é educado? Percepção do papel de si como sujeito ou objeto da indústria de entretenimento eletrônico. Será que ele sabe que ele é um ator muito importante, que sem ele não haveria jogo eletrônico? E ele sabe se comportar diante dessa conclusão? E, por fim, capacidade de participar de forma educada, respeitosa e interativa numa discussão. Né? Como é que foi a discussão? Foi uma coisa bacana? Houve respeito? Houve deboche? Houve agressividade? Houve desconsideração pelo que o outro falou? Houve reação gentil, mesmo em momento de discordância? As manifestações de resposta dos alunos deverão servir para uma avaliação diagnóstica da turma. Serão indicativos do nível de conhecimentos conceituais, né, o que eles sabem sobre o assunto, procedimentais, como é que eles procedem ao falar, ao se expressar, né, se eles conseguem utilizar os conceitos adequadamente, se eles conseguem esticar uma frase por inteira, e atitudinais. São respeitosos, são organizados, sabem ouvir, sabem falar. Nesse momento que a gente está chamando de momento zero. Né? A sensibilização seria o zero, seria o começo. No decorrer e ao final do projeto, essa avaliação diagnóstica servirá para mensurar mudanças promovidas pelo trabalho até então realizado. Porque se você não sabe de que ponto você partiu, dificilmente você vai poder avaliar onde você chegou no final. Né? Meu Carlitos, deixa eu interromper aqui, porque teve uma hora que eu fiquei sem acesso aqui. Eu acho que o Erivaldo falou um pouquinho. Você chegou a fazer essa parte da sensibilização com os meninos já, Erivaldo? Foi igual ficou fechado na última conversa nossa, que a gente começasse a fazer começasse a abordar os alunos, não é isso? Sobre como que os jogos chegou até eles, como que joga, qual o tempo que eles jogam. E eles tiveram interesse, e foram conversando. Tiveram. Aí tem, por exemplo, tem depoimento tem assim, conversa com o aluno, que o aluno, de repente, ele parou de jogar, não perdeu o gosto pelos jogos, porque viu que estava assim, não tinha significado para ele, não tinha mais sentido, e já não joga mais. E outros têm joga só, por exemplo, no período, sai da escola, depois vai trabalhar, depois disso, à noite, em vez dele assistir televisão, ele vai jogar. Então, tem assim, eu tive várias, nessa turma, vários níveis de conversa mesmo, cada um com suas opiniões, mais centralizadas, ou joga ou não joga, o porquê que joga, como que o jogo chegou até eles. Então, por exemplo, se a gente está falando de uma comunidade rural, igual no caso nosso, os jogos chegou através de convite de amigos, né? Porque são jogos feitos dentro de grupos. Foi nesse momento que um dos alunos sugeriu, falou, professor, então por que mais à frente a gente não fazer uma competição dentro da escola? Eu falei, se der tempo, se as coisas correrem bem, se a gente conseguir um tempo, porque está muito corrido, porque o ano está acabando, o ano letivo está acabando. Né? Sim. Temos assim, por exemplo, nós temos que levar em consideração, por exemplo, vários fatores. Não são todos os dias que o aluno, a partir de agora, que o aluno consegue chegar até a escola, porque quando começa o período de chuva mesmo, o ônibus não vai até a escola. O aluno sai de casa e volta do banho. E vai começar a chover daqui a pouco também, né, Erivaldo? Entendeu? Então, nós temos, assim,
temos, além do fator da prova do SAEB, nós temos esses outros fatores. Fator tempo. Né? Porque quando começa a realmente chover, a gente volta do meio do caminho. Porque agora o Carlos vai apresentar o objetivo geral, né, e o objetivo específico. E aí vamos ver, dentro dessa proposta, né, Carlos, para ver se você vai fazer um objetivo, se de repente a Débora consegue trabalhar um outro. Vamos ver. Isso. Pois é, porque tudo isso, se o problema que a gente detectou lá no início é que há um risco de dependência, o objetivo geral vem trazer uma solução para isso, ou seja, contribuir para o risco de dependência dos alunos em relação aos jogos eletrônicos. Agora, como que o nosso aluno vai se tornar menos dependente? O Perivaldo acabou de falar aí, teve aluno que teve a capacidade de perceber que o jogo não era legal para ele. Mas será que todos os jovens conseguem isso? Então, nós temos aqui alguns objetivos, que seria conhecer a relação entre os jogos e a cultura dos países, né? Quer dizer, que tipo de jogo você está jogando? Isso te ajuda a conhecer melhor seu lugar? Esse jogo te ajuda a entender melhor como é que funcionam as coisas, como é que é a cultura do seu povo? Esse jogo te ajuda em alguma coisa como pessoa? Né? Então, uma pesquisa em duplas na internet para resolver isso. Isso são sugestões, tá, gente? Não quer dizer que vocês têm que fazer esses jogos, mas o importante é o seguinte, você sempre começa a procurar entender o problema por ele mesmo, né? Conhecer o significado de jogos para os familiares e professores. Por quê? Será que para todas as pessoas de outras gerações, jogar é sempre esse tipo de jogo que eles têm agora? E aí seria muito legal, nesse caso aqui, ter o apoio também do professor de educação física, né? Conversar sobre jogos de outros tempos. E quando não existia essa questão eletrônica, será que as pessoas não jogavam? Será que eles não tinham jogos com estratégias também, jogos legais, que envolviam outras formas de atividade, né? Então, uma entrevista. Na entrevista aqui, um professor de português pode ajudar muito a organizar um questionário de entrevista, como perguntar, como anotar, né? Já tem acesso às pessoas, vocês já estão podendo chegar próximo às pessoas, essa entrevista vai ser feita à distância, vai ser gravado, como que vai ser isso? Conhecer a história do aparecimento dos jogos eletrônicos. Quando que isso surgiu no mundo? Como que surgiu? Né? Os primeiros jogos, isso eu lembro, ainda era pequeno, já existia isso, só que é uma realidade muito distante para mim. Quem poderia fazer isso? Um professor de história? Né? Ou a própria professora de português, não sei. Como é que vocês vão saber? Para quê? Para que o menino comece a perceber que os jogos têm uma relação com a cultura, afinal de contas, né, o mote do nosso trabalho é a cultura, é o patrimônio, né? Que pode haver diferentes visões e significações de jogo para diferentes tipos de pessoas. Terceiro, esses jogos têm uma historicidade, eles não nasceram por acaso. Como é que eles vêm se aprimorando? Como é que eles vêm se utilizando da tecnologia e vice-versa para chegar ao formato que eles têm hoje? Para depois de todo esse conhecimento organizado, os meninos começarem, então, a pensarem nos impactos, né? Positivos e negativos. O que tem de positivo em jogar? O que tem de negativo? Né? E como? Pesquisando novamente. Na internet, ou entrevistando professores, familiares, colegas mais velhos, talvez alguém que se destacou no mundo dos jogos. Alguém quer falar? Não, é isso, Carlos, que eu ia perguntar, né, para os professores, para o Erivaldo, né, a Débora. A Gislene falou que ela vai ficar aí mais né, na assessoria, no suporte aí. Mas até esse exemplo que você deu para o professor também de educação física que pode inserir, eu acho que agora o passo é eles pensarem aí qual o objetivo que, de repente, cada professor consegue trabalhar, né? Não necessariamente Sim. Todos, né, Carlinhos? Não. E cada um ficar com um, ou dividirem. Não, nós dois vamos trabalhar esse, porque o tempo às vezes é curto, eu só tenho uma aula por semana, mas eu tenho mais aulas, a gente pode dividir, né, da forma que for melhor para vocês, tanto em termos de praticidade, como também de facilidade, né? Isso aqui está mais próximo à minha área, isso aqui eu tenho mais condição de fazer, já que vocês estão se dispondo a ajudar, né? Esse objetivo aí da indagação, do surgimento, do histórico mesmo dos jogos, isso aí eu já passei para 2 alunos fazer hoje para mim. Ah, que ótimo! Bom. Isso aí eu já pedi aos alunos, até conversei com o Débora, isso aí já foi pedido para
para 2 alunos começar a fazer esse levantamento para mim, entendeu? E é interessante, Erivaldo, porque de repente esses meninos vão estar lá na frente da sala, explicando para os outros, isso é uma forma diferente da aula acontecer, né? O aluno fica até mais motivado, né? Mais interessado em ele, está apresentando o conhecimento que ele produziu. Ótimo. Porque, principalmente, quem está trabalhando com a turma de 9º ano, e, na realidade, a nossa escola é o último ciclo na escola, né? Então, ano que vem, eles não estão na escola mais. Porque sim. a escola da rede municipal, ela tem só até o 9º ano. Então, ensino fundamental. Só o ensino fundamental, o infantil fundamental 1 e 2. Ensino médio é o Estado. Então, o ano que vem, eles já vão para outra escola. Então, quando vocês colocarem que pode ser um projeto extenso para o ano que vem, assim, tem 2 fatores. Primeiro, a saída dos alunos, que o que vai ser o nosso principal público vai ser esses alunos do 9º ano, né, que vão estar saindo da escola. E outro fator é que nós somos, todos os professores são contratados. Então, chega 31 de dezembro, rescisão de contrato, fevereiro pós-carnaval, nova contratação. Às vezes, esse ano eu estou nessa escola, ano que vem eu estou em outra. Vocês não são concursados na prefeitura, não? Não, nós somos contratados. Não, eu não sabia A nossa disso, escola não. tem só 2 professores efetivos, que é o professor de matemática, Renato, e a diretora da escola, que é a Rita. Não sabia disso, né? Isso aí realmente complica, né? Oi? Não, é o filhinho do Erivaldo que está lá. Tá participando comigo aqui. Olha, Sim. já vai acostumando. Bom, gente, aí vocês discutam aí se todos esses objetivos são necessários, né? Como é que vocês fariam. Se vocês talvez tenham algum outro diferente para apresentar, tá? Isso não é problema nenhum. Eu, particularmente, pela análise que eu fiz dos objetivos, aí como, por exemplo, o nosso colega Claudinei está chegando hoje, né? Eu tive uma conversa com Débora no decorrer da semana e tudo, eu acho que nós vamos vamos ver se nós conseguimos enxugar um pouco nesses objetivos específicos, Eu estou achando que está muito extenso mesmo pelo nosso tempo. Porque são exemplos, claro, concordo. A nossa ideia é apresentar vários objetivos, mas isso não quer dizer que é uma obrigação. Vocês vão poder escolher, modificar. Olha, nós vamos fundir esses 2 em um. Nós não vamos fazer nem esse, mas vamos fazer um terceiro que vocês não pensaram. Isso aí é uma proposta, tá, gente, que a gente está apresentando. É um exemplo. A gente só quis aqui ajudar a organizar para vocês, tá bom? Assim como também a avaliação, ó. Por quê? O que pode ser avaliado ao longo desse trabalho? Se os alunos, né, que estão estudando conceitos estão sabendo aplicá-los, né, de forma correta, lazer, ética, indústria, economia, né, local, global, vocês estão sabendo falar sobre isso corretamente. Se o vocabulário deles aumentou, tá? Como é que eles se expressavam no começo, como é que eles estão sabendo se expressar agora? Por exemplo, esses meninos que você pediu para fazer essa pesquisa, né? Como que eles vão apresentar isso? Será que já é diferente do que eles falaram no começo, na primeira fala? Para perceber se eles mudaram, se eles sabem questionar. Porque uma pessoa, para perguntar, ela tem que ter um conhecimento mínimo. Você pergunta a partir de dúvidas que você tem. E dúvidas surgem a partir do conhecimento. Você conhece uma coisa, mas quer saber para além. Tá? Como que eles anotam, como que eles registram, como é que eles estão trazendo as informações. Se eles estão trazendo curiosidades cada vez mais complexas, porque complexidade e curiosidade significa conhecimento. Quanto mais você sabe, mais você tem capacidade de elaborar perguntas mais complexas, mais interessantes, que exigem maior pesquisa. Vocês estão sabendo problematizar. Não, eu jogo porque eu gosto. O jogo faz mal porque faz mal. Não, mas como? Por quê? Como é que você vê esse problema? Né? Ver se o aluno sabe explicar isso. E se há alguma mudança de postura. Porque a ideia é que eles se tornem mais críticos, né? Mais autônomos e mais sujeitos nessa relação com o jogo. Como você citou esse exemplo desse menino que resolveu abandonar. Né? E a proposta é que, ao final, nós façamos um seminário sobre os jogos eletrônicos, analisando aspectos positivos e negativos desse tipo de entretenimento. E esse seminário será um momento final, né, para vocês conseguirem, inclusive, avaliar tudo isso aqui. Ó. Além do todo o caminhar que vocês vão estar avaliando, no final também há a possibilidade de se avaliar esse trabalho, promover uma mudança de patamar, os alunos mudaram de postura, como é que vocês estão percebendo isso? E isso aqui é a sugestão também, produção de um podcast, uma gravação, de um vídeo, sei lá, de qualquer coisa, de uma revista, de um mural,
de algo onde eles possam expor, né, o que eles aprenderam para a turma, para novas turmas, para a escola, para a comunidade. Tá? Ou então me veio aqui na cabeça também, né, Carlos, eu não sei se seria isso que o Erivaldo levantou, de um menino falar, vamos fazer um jogo no final, de repente faz um seminário e explica aí um pouquinho dos benefícios dessa questão do ponto positivo e negativo daquele jogo, e joga aquele jogo de fato, né, também. Não se sei, der pode tempo, ser né, se tiver tempo, criar né, um jogo. Mas aí são só sugestões aí para vocês irem pensando. Porque os meninos, inclusive, no caso, né, do que a Lau falou e o professor tinha falado dos meninos criarem, eles não têm que jogar no tempo escolar. Eles podem criar isso para jogar nas férias, para jogar depois, né? Isso seria uma coisa para eles, inclusive, né? Algo que eles ganhariam com isso. E aqui, gente, o Claudinei até citou, eu andei pesquisando, né? Que eu também não tinha conhecimento sobre esse assunto. Primeiro, eu descobri que a Unicef, ela criou um projeto chamado Internet Sem Vacilo. Justamente por causa da preocupação da Unicef com a relação entre a educação e os jogos. Tá? Os jogos e o uso da internet de um modo geral. Então, esse aqui é um programa, tá? Ele é melhor explicado no site da própria Unicef. Se vocês quiserem entrar e conhecer, eu não li ele todo, porque eu vi ele sendo citado em alguns vídeos, eu fui atrás, dei uma olhada geral, é uma coisa grande, bem estruturada, tá em português, tá na página da Unicef Brasil, mas acho que é muito legal para ver o que a Unicef fala, o que ela já percebeu, o que tem de estudo sobre o tema, tá? Esse aqui é o vídeo de uma psicóloga que fala exatamente isso, né? Faz um alerta sobre os riscos dos jogos eletrônicos para a saúde das crianças. Essa questão toda de postura, de outras formas de lazer, de questão de enquanto a criança está jogando, ela está parada, né? Então tem toda essa questão, como é que o jogo pode atuar sobre o corpo e a psique da criança. Outro vídeo também que vai no mesmo assunto, né? Esses três aqui, jogos eletrônicos são nocivos para as crianças e risco da internet para as crianças e adolescentes. E no final, uma matéria de televisão, um programa da TV lá de Manaus, a TV, não sei se é afiliada da Rede Globo, tipo esse MGTV, esses programas, né, locais, em que um professor lá de Manaus, ele trouxe elementos dos jogos eletrônicos para as aulas de educação física e estava fazendo o maior sucesso com a meninada. Tá? É uma reportagem de televisão. É uma coisa simples. Eu acredito que se vocês assistirem e tiverem algum interesse, talvez vocês consigam obter mais, porque lá fala o nome do professor, da escola, isso aí na internet a gente acaba descobrindo tudo, né? E, de repente, se vocês assistirem, são todos esses três vídeos aqui, ó. Jogos eletrônicos são nocivos, risco da internet, professor de Manaus, são vídeos curtos, né? Acho que se tiver muita coisa aí, são 10 minutos, não é nada longo, não é vídeo de horas, não, são informações básicas, acho que seria bacana para vocês terem até argumentação para trabalhar com os meninos, ou talvez levar esses vídeos para a sala de aula, não sei, isso aí fica a critério de vocês, tá? Foi isso que eu pensei da gente assistir esses vídeos, e a gente levá-los para a sala. Isso, assiste, vê assim, sei lá, né, uma proposta de discussão para depois, né, você já vai com isso pensado, porque lógico que os alunos sempre acabam trazendo contribuição, uma visão que a gente não teve, mas é bom o professor estar ciente do que é, ele também pontuar, né, ele já deixar suas anotações, suas interrogações prontas ali na manga, e depois levar isso para discussão em sala de aula, porque são vídeos passíveis de ser exibidos na sala de aula, porque são curtos, tá? O documento da Unicef, não, me pareceu que é uma coisa maior. Mas acho que isso aqui é mais para o professor mesmo tomar um conhecimento, que é um documento mesmo, né? Criterioso, bem elaborado, fruto de estudo. E paralelo a isso, né, gente, só para vocês, a gente já está faltando 10 minutos aqui, Carlitos, mas para vocês entenderem aí o processo, vocês estão agora, a partir de agora, vocês já vão começando a pensar nesses objetivos, o que vocês conseguem trabalhar juntos, ou um só, ou dois, né, dos objetivos, e vocês vão trabalhando já essa semana e as outras. E qualquer coisa que vocês precisarem, pode mandar um áudio, pode mandar um e-mail, pode ligar, que a gente vai trocando ideia. Mas no decorrer aí do programa, o que a gente tem mais para fazer? Como vocês vão desenvolvendo esse objetivo, né, junto com os alunos, esse trabalho com os alunos, vocês vão ver que vai ser fácil o preenchimento das fichas, que é aquela ficha que nós entregamos para vocês. Essa aqui, ó.
Eu posso fechar esse vídeo aqui, gente? De apresentação? Pode. Que aí eu vejo vocês. Essa aqui, sabe, gente? Então, aí depois vocês vão preencher essa, assim, tranquilamente, né, à medida que vocês forem desenvolvendo. E junto a isso, o Carlos vai falar um pouquinho, tem a questão do artigo. Eu estou vendo a tomar nota ali, ela está com um papel, não sei se é um caderninho, né, Débora? Eu estou vendo você anotando. E o Erivaldo também, da outra, ele foi anotando, e é isso mesmo. Então, vocês são convidados para escrever um artigo, né? E aí, depois eu vou mandar um e-mail para vocês, explicando umas orientações para escrever a ficha mais para frente, e uma orientação também para o artigo, o Carlos também depois a gente vai mandar para vocês isso. E aí vocês vão escrevendo, manda para a gente orienta, devolve, e que a gente vai fazer essa publicação aí no final desse ano, no início do ano que vem, da revista de artigo aí, dos professores que quiserem escrever de Montes Claros, tá? Aí você quer falar um pouquinho, Caso, do que é para escrever nesse artigo? Pois é. As fichas, gente, conforme a Lau já falou, e eu vou voltar a falar, elas são muito simples. Elas são uma descrição do que foi feito, colar algumas imagens, fotos de vocês com os alunos, talvez prints dos jogos trabalhados, né? Que é o objeto de estudo de vocês, são os jogos. É uma coisa, assim, quase que mecânica, sabe? Uma vez que vocês estão fazendo esse trabalho com os alunos, você já tem todo o material necessário para o preenchimento de fichas, tá? Não precisa ficar assustado, não, porque isso é uma coisa... É preenchido à mão, a caneta, tá? Não tem nenhuma sofisticação, é um documento que vai ser mandado para o Ministério do Turismo. Isso. E o artigo, esse nome artigo, né, pode assustar um pouco, a gente fica pensando em artigo científico, mas nós estamos até utilizando também a expressão relato de experiência, que será um texto pessoal, pode ser um único texto para vocês todos, mas se cada um quiser escrever um também, acho que não tem problema, né, Lau? O ideal seria um grupo, né? Um pro grupo, né? Um pro grupo. E é um relato da experiência, quer dizer, vocês não têm que falar tudo que vocês estão fazendo. Vocês podem escolher assim, um aspecto desse trabalho. Por exemplo, a dificuldade está sendo trabalhada nesse momento em que vocês estavam com a educação à distância e está voltando com a educação presencial. Ou a agonia que o professor tem ao desenvolver um trabalho no fim do ano com uma turma de 9º ano, que depois vai para uma escola do estado e você não sabe o que vai acontecer com esses meninos. É um aspecto. Estou só chutando aqui, tá, gente? A importância que teve essa metodologia, essa organização nesse formato para o aprimoramento do trabalho de vocês. Tá? Ou então falar sobre o próprio trabalho também pode. O trabalho foi feito por esse motivo, foi feito assim, assado, isso também pode ser feito, tá? Então, é um relato de experiência, não é um artigo científico, com citações, com normas, não é um texto muito grande. De 1 a 2 laudas, pequeno, né, cara? No máximo 3, tá? Não precisa ficar preocupado, vocês vão ter que escrever um documento imenso de 15 páginas, 20 páginas, nada disso. Né? Pode ser num formato coloquial, sabe, assim, como se você estivesse mesmo conversando, porque vai ser publicado numa revista online. Então, vocês podem escolher o formato da linguagem, da apresentação em primeira pessoa, com o grupo se apresentando, nós, professores, tá? Fiquem à vontade. É um relato de experiência, para vocês narrarem algum aspecto do trabalho que vocês acharam digno de ser publicado. E eu, particularmente, aqui vou dar minha opinião pessoal, mas espero que vocês concordem comigo, eu acho isso muito importante pelo seguinte, porque nós, professores, nós trabalhamos pra caramba, a gente faz coisa de montão, e o aluno escreve, o aluno produz, o professor ali na batuta, comandando, sacrificando, bolando, inventando moda, e depois tudo desaparece no ar como se fosse fumaça. Sabe? O trabalho do professor é um dos trabalhos mais invisíveis que existe. E a gente está vendo o resultado disso aí, nesse momento que nós estamos vivendo no país, como o professor está sendo execrado pelas nossas autoridades, por muita gente que bate palma para elas. Né? Então, isso é legal deixar esse registro, sabe? Para as pessoas perceberem, pô, esse povo de Montes Claros fez um troço bacana, olha aqui, ó, lê isso aqui, olha que relato interessante, olha que trabalho interessante, olha a visão que eles tiveram, olha a percepção deles, olha o lado do professor, né? Olha como é que ele está presente aqui nesse texto. Então, assim, seria muito bom vocês deixarem esse registro. Aí vocês já vão pensando já, né, no que escrever. E eu também vou avisar mais para frente aí. Eu estou contratando um estúdio fotógrafo aí de Montes Claros, que aí eu vou dar um prazo aí para vocês de 1 semana ou 10 dias, eu ainda vou ver aqui, para vocês irem até lá tirar uma foto, né, gente? Porque o artigo,
Eu tenho aqui o exemplo de uma impressa, mas essa revista vai ser online. Ela acontece assim... Levanta ela mais, não. Levanta ela mais e põe ela em pé. Aí. Aí, tá vendo? Aqui é uma professora. Então, quem quiser me mandar, né, a foto em alta resolução, com fundo branco, com as normas que eu vou mandar para vocês, tudo bem. Mas vai ter um estúdio, um fotógrafo que fica aí até no centro, que ele vai fazer essas fotos. Vocês vão lá, vocês marcam com ele, vai lá, tirar foto, e depois ele me manda para a gente colocar no artigo de vocês, tá? A gente está olhando, o artigo vai ter registro no ISBN, né? Que é aquele registro que vocês precisam ter aí para colocar no currículo Lattes de vocês. Tá bom? Então é isso, gente. Tem até uma de Montes Claros aqui, gente, ó. Ai, a outra reunião tá me chamando aqui. É porque nós temos outro grupo da escola mesmo, agora às 7. Aqui, ó. Dona Vidinha, vocês conhecem a escola Dona Vidinha? De Montes Claros. Tem uma outra escola aqui, a Escola Geraldo Pereira de Souza, vocês conhecem? Aos professores. E da Rosenda Zani também, vocês conhecem? A mestra Fininha. Então é isso, gente. Só que esse ano a revista não será impressa, não, né, Blau? Não, vai ser online. É só uma revista eletrônica, tá? Isso. Mas é isso, pessoal. A Lau já falou, vamos repetir, estamos à disposição, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês conversem. E espero que seja bom fazer esse trabalho, que não seja... A gente não quer que seja um sobrepeso, a gente quer que seja uma forma de vocês utilizar a metodologia nova, fazer um experimento, e a gente, em outras edições, a gente continua e esperamos chegar no momento mais oportuno para com mais energia começar no início, né? Pelo menos no primeiro semestre. Tá bom? Muito obrigado a vocês. Tenham uma boa noite. E a gente vai se falando. Obrigada, Erivaldo, a gente vai se falando. Débora. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tá. Eu que agradeço, gente. Boa noite. Boa noite, Aldinei. Gislene. Olha lá, criancinha. É menino? Menino. Menina? Ah, é menino. Você falou que depois de 12 anos teve um filho, né? Tem um de 10 e ela de 1 ano e 5 meses. Nossa, Então, tchau, legal. tchau.